Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje falaremos no OOP Nuggets número 13, falaremos sobre polimorfismo, ou comportamento polimórfico das linguagens orientadas a objeto. É fantástico, é fantástico. Não aquele programa, a tecnologia OOP ou POO. Vamos ver logo depois da vinheta as maravilhas que o polimorfismo oferece para a gente em tempo de runtime, em tempo de execução. Roda a vinheta. Pessoal, bem-vindos então ao OOP Nuggets número 13. Falaremos hoje sobre um aspecto importantíssimo da programação orientada a objetos, que se trata do polimorfismo, ou comportamento polimórfico entre classes. Um detalhe importante, classes que possuam relacionamento por herança. Só existe o verdadeiro e único polimorfismo em classes que tenham relação de herança entre si, ok? Joinha? Nunca esqueçam disso. Então, overriding implica em comportamento polimórfico. Overloading não implica em comportamento polimórfico. Overloading é chamado também de static binding, tá? Ele é um polimorfismo falso. Na verdade, ele não é polimorfismo. Já o overriding é o true polimorfismo. Ele é o polimorfismo verdadeiro, que ocorre em tempo de runtime, em tempo de execução dos nossos aplicativos, das nossas apps, nossos aplicativos web, desktop e por aí vai, escritos numa linguagem orientada a objetos. Muito bem. Gente boa, vamos dar uma olhada aqui no nosso diagrama UML, que nós havíamos desenvolvido até o capítulo 12. Capítulo é ótimo, né? O OOP Nuggets número 12. E a gente observa aqui que nós temos a nossa classe controle, folha pagamento, e ela trabalha e instancia classes entidades, que representam entidades de negócio. No nosso caso, o nosso negócio é folha pagamento. Muito bem. Como é que nós vamos demonstrar o polimorfismo? Eu vou passar novamente, eu vou adotar novamente aquela estratégia de mostrar primeiro em código, para depois nós virmos e atualizarmos aqui o diagrama UML. Tudo bem? Não é assim que funciona num dia a dia, né, em prod, em produção, enfim. Mas aqui para efeitos didáticos vai facilitar. Então, sem delongas, vamos dar uma olhada aqui no nosso Eclipse, como ele estava até o último nugget. O método main caracteriza a folha pagamento como uma classe desktop, aplicativo desktop em Java. Aqui está toda a assinatura do método main. Ele criou uma instância de fulano, uma instância de beltrano, populou esses dois objetos com dados específicos de cada um, estagiário e funcionário, e invocou imprimir dados em cima deles, né, em cima de métodos que já faziam overriding. Isso aqui, gente, já é uma manifestação de polimorfismo. O imprimir dados, ele se adapta conforme o objeto, seja o objeto um estagiário, seja um objeto funcionário. Isso já é um comportamento de polimorfismo, ou um comportamento polimórfico. Façamos o seguinte, eu vou comentar tudo isso aqui, vamos ignorar essas linhas por enquanto. Aqui em cima, eu vou declarar uma terceira variável local do tipo inteira,
vou chamá-la de qualquer letra, qualquer identificador A, qualquer identificador válido, e vou inicializá-la com o valor -5. Uma variável inteira. -5 é uma variável inteira, negativa, mas tudo bem, sem problema algum. Temos uma variável fulano do tipo estagiário, uma variável beltrano do tipo funcionário e uma variável a do tipo inteiro, um tipo chamado também de primitivo. Então, 2 objetos e um primitivo. Nós temos 3 variáveis locais aqui dentro do método main. Façamos o seguinte, eu quero invocar um método imprimir passando a minha variável a, e eu quero imprimir passando o meu funcionário. Quem é meu funcionário? Funcionário é o Beltrano. Eu quero passar o Beltrano como parâmetro para essa operação imprimir. Beltrano. Beltrano. Essas operações ainda não existem. Nós vamos escrevê-la agora. Onde elas existirão? Vou colocar dentro da própria classe folha pagamento. Private static void imprimir int aux. Vou chamar essa variável aqui, parâmetro, esse argumento de aux, e o tipo dele int. Lembrando que Java, C# são linguagens fortemente tipadas, C++, C também, né? Mas C não é orientado a objetos não, fica a dica. E aqui a gente vai dar um print na console do conteúdo de aux. Muito bem. Olhem só, aqui o erro, né, tinha um sublinhado aqui, um achurado vermelho, ele já sossegou o facho. Porque ele já encontrou um método imprimir que atenda à necessidade de receber um valor inteiro, no caso o valor de A. Lembrando, aqui em cima, ó, nosso A é um valor inteiro. Então esse -5 entra pelo aux aqui e é jogado aqui para o print line. E pipoca na tela. E nós queremos também imprimir o Beltrano, que é um funcionário. Private static void imprimir. Eu estou fazendo tudo na mão aqui para a gente acompanhar e facilitar a didática. Imprimir funcionário. Vou chamar a variável local aqui, parâmetro, argumento de aux também. Sim, eu posso repetir, não tem problema. Ela está dentro do escopo do imprimir funcionário. E aqui nós vamos invocar o system.out.println, ou aux, você que é um funcionário, me imprima os seus dados. Retorne seus dados. Se a gente verificar aqui essa operação, imprimir dados, olhem só o que ele fazia lá na classe funcionário. Ele concatenava o imprimir dados de pessoa com mais um separadorzinho e mais o salário do funcionário. E retornava isso como um grande string. Né? Então ele retorna como um grande string para o println e o println tora na tela, na console. Joia! Vou salvar essa classe folha pagamento e vamos colocá-la para executar e ver o comportamento. Lembrando, essa parte comentada aqui vai ser desprezada pelo compilador e pelo runtime também. Então, o que vai ocorrer? A ação ocorre aqui, ó, de impressão na console. Vamos lá. Olhem aqui, turma. O primeiro imprimir recebeu um inteiro, então ele imprimiu o valor do A, que nós passamos como argumento. Imprimiu -5.
O segundo imprimir, ele recebeu, o primeiro imprimir ele recebeu inteiro. O segundo imprimir recebeu um objeto, um tipo funcionário. Então, a saída dele foi imprimir os dados encapsulados no objeto funcionário. Legal? Muito bem. E se eu quiser imprimir, percebam, pessoal, que eu repeti o nome do imprimir. Lembram como se chama essa técnica? Overloading. Overloading, sobrecarga de métodos. E, como é quase um clichê, geralmente ela ocorre dentro da mesma classe, não necessita relação de herança, é o tal do falso polimorfismo. Até aí não tem nada demais. E se eu quisesse imprimir, na sequência que chamar imprimir, fulano. Opa, vou salvar. Por que ele está chiando nesse imprimir fulano? Pelo seguinte, pessoal. Na assinatura do nosso método imprimir aqui, bom, um imprimir é para receber inteiros. Esse segundo imprimir, a segunda versão dele, o segundo overloading dele, é imprimir funcionários. Vamos dar uma olhada aqui no nosso diagrama. Funcionário. Funcionário tem alguma relação com estagiário? Nenhuma. Nenhuma, exceto o fato de que ambos herdam, estendem, são subclasses da superclasse pessoa. A única coisa que eles têm em comum é que eles são filhos, classes filhas, da superclasse pessoa, subclasses da superclasse pessoa. Tá bom? Então, muita atenção nessa hora. Um estagiário nunca será um funcionário. Um funcionário nunca será um estagiário. Mas tanto estagiário quanto funcionário, polimorficamente, né? O que é uma coisa polimórfica? Que ela pode ter várias formas. Polimorficamente, funcionário, além de ser um funcionário como tal, ele não deixa de ser uma pessoa, porque ele herda as características e o comportamento de uma pessoa. Da mesma forma, estagiário, ele é estagiário por si só, mas ao mesmo tempo ele também é uma pessoa. Então nós temos duas saídas aqui para o nosso aplicativo. Para imprimir Beltrano e Fulano, uma alternativa seria codificar aqui private static void imprimir, fazer mais um overloading, imprimir estagiário, vou usar o aux, e aqui imprimir aux ponto imprimir dados. Funciona? Funciona. Vamos dar aqui, salvar esse código-fonte e vamos colocá-lo para executar. Novamente, 3 imprimir, 3 declarações de método imprimir, cada um atendendo respectivamente a uma linha aqui. Ok? Vamos executá-lo. Cá está. Imprimiu um inteiro, imprimiu um funcionário e imprimiu um objeto estagiário. Ok. Tem como simplificar isso no nosso folha pagamento? Tem, gente, tem. Exatamente adotando a tecnologia do polimorfismo. Como o funcionário
muita atenção aqui, como funcionário e como estagiário estendem a mesma classe pai, a mesma parent class ou superclass, como queiram, a gente pode usar um artifício. Nós vamos eliminar essa escrita aqui. Nós vamos eliminar essa escrita aqui. E eu vou colocar uma operação imprimir, que atenda essas duas chamadas, Beltrano e Fulano. Private static void imprimir. Vou ter que botar aqui um tipo de dado que eu vou chamar de aux. E dentro de aux, imprimir dados. Nós já sabemos. A questão é, gente, qual é a tipagem de dados que eu tenho que colocar aqui? Lembrando, mais uma vez, Java, C#, C++, Smalltalk, a maioria das linguagens orientadas a objeto, elas são fortemente tipadas. Quer dizer, quando eu declaro uma variável, pode ser uma variável aqui em cima, como esse int A, como esse Beltrano, como esse Fulano. Elas têm um tipo, ó, o tipo. Elas são fortemente tipadas. Eu não posso simplesmente declarar x igual a 8, por exemplo. Ele vai chiar, ele quer dizer, cara, x, mas x é o quê? É um float, é um double, é um short, é um int. Que tipo de valor numérico ele vai reconhecer? Vai armazenar, vai alocar espaço em memória? Fortemente tipadas. Então, esse aux aqui, ele tem que ter um tipo. Que tipo nós vamos colocar aqui? Int? Double? Float? Não, né? Porque não cabe. Nós temos aqui dois objetos. Eu quero que esse imprimir atenda simultaneamente esta chamada e esta chamada. Então, o que nós vamos colocar aqui? Estagiário ou funcionário? Se eu colocar funcionário, estagiário não passa. Porque estagiário jamais vai ser um funcionário. Se eu colocar funcionário, estagiário também não vai passar. O que é que eles têm em comum entre eles? A superclasse pessoa. Então, eu posso dizer aqui que polimorficamente, através do comportamento de polimorfismo, tanto Beltrano quanto Fulano também são pessoas. E como pessoas, ele aceita que eles entrem por aqui o argumento e eu possa chamar a operação imprimir dados. Olha que maravilha, pessoal. Isso é polimorfismo em ação. É um comportamento polimórfico, inerente, pertencente às linguagens de programação orientadas a objeto verdadeiras, sérias. Tá? Aqui é uma expressão do polimorfismo em Java. E vamos ver se funciona. Vamos salvar tudo aqui. Vamos torcer para que funcione. Vou colocar para rodar. Show de bola. Funcionou direitinho. Pessoa aceitou tanto um funcionário quanto um estagiário, porque ambos, polimorficamente, são pessoas. Ambos, polimorficamente, estendem pessoa. Então, eles são também uma pessoa. Essa é a maravilha. Através de um método, eu consegui atender dois objetos totalmente distintos. Distintos não só por estarem cápsulas na memória RAM, mas também por não terem nenhuma relação um com o outro, exceto o fato de herdarem
uma mesma superclasse. Quem é a superclasse? Pessoa. Joinha, em vez de duas operações imprimir sobrecarregadas, uma para funcionário e uma para estagiário, escrevemos apenas uma operação imprimir sobrecarregada, que atende os dois ao mesmo tempo, em runtime. Esse aqui, vou botar um comentário, é chamado de Dynamic Binding. Esse é o verdadeiro polimorfismo. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Fica melhor, né? É o verdadeiro polimorfismo, pessoal. Certo? Enquanto imprimir e imprimir aqui, que se repetiram, é overloading, é o falso polimorfismo, não é o polimorfismo de verdade. Meus caros, espero que eu tenha conseguido explanar para vocês os princípios, os fundamentos do que é o polimorfismo nas linguagens de programação orientada a objetos, de uma forma clara, de uma forma didática, porque é isso aqui, nada mais além disso. Só que só isso tudo representa ganho de desempenho, ganho de reaproveitamento de código, ganho de design, de análise, de modelagem, já lá na UML, no momento em que a gente quer desenvolver um sistema. Novamente, um sistema para uma app, para um smartphone, um gadget, um tablet, para uma aplicação desktop, console como essa nossa, para uma aplicação desktop em modo GUI, gráfica, ou uma aplicação server-side, web 2.0, web 3.0, o que o valha. Ok, gente? Então, só para ficar, eu vou apagar esse comentário aqui, para ficar mais elegante o código. Olhem só como fica elegante. Fica legibilidade perfeita, formatação tá bonita, bacana. Java, C Sharp, elas são linguagens elegantes por si só, então já facilita. E aqui, ó, o imprimir tá tranquilíssimo. Esse cara imprimir chamou essa declaração e esses dois imprimir aqui chamaram esta declaração de imprimir. Então fica um código mais enxuto e adaptativo, polimórfico. Esse polimorfismo ocorre em tempo de execução. Repetindo, execução. Joinha? Vamos dar uma olhada ligeiro lá no nosso diagrama UML e vamos fazer uma atualização aqui. A gente vai ter aqui uma operação privada, imprimir, aux, que recebe um inteiro e não retorna nada. E temos mais uma sobrecarga, um overloading de imprimir, um aux, de que tipo? Estagiário ou funcionário? Nenhum dos dois. Pessoa, que pode representar os dois. Prontinho, agora nós temos um modelo ML condizente com o nosso código-fonte Java exemplificado. Um desenvolvedor de software que bata o olho aqui nessa representação visual UML e lê esse imprimir aux pessoa, ele já percebe que ele pode receber aqui instâncias, objetos da classe pessoa, ou da classe estagiário, ou da classe funcionário, por um processo novamente intitulado polimorfismo, ou comportamento polimórfico. Valeu, gente! Espero que tenham gostado da explicação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se curtiram, deem um joinha no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o canal, compartilhem o vídeo com
quem mais vocês possam achar interessante. Isso valoriza bastante aqui o nosso trabalho. E legal aí, ó, clique no sininho. Cada novo nugget, cada nova aula, cada postagem de vídeo que a gente faz aqui no canal Márcio Petri Vlog é alertado imediatamente para vocês. Inclusive lives, eu vou começar a fazer algumas lives em breve e seria muito legal a participação de vocês, dá uma dinâmica muito bacana. Joia? Pessoal, fico por aqui, tenham um excelente domingo, hoje é domingo, chuvoso, chuvoso, e passem muito bem. Bom descanso para vocês, bons estudos, utilize a seção comentários para tirarem dúvidas, emitir críticas, sugestões e elogios também, que a gente gosta. Pessoal, por sua atenção, hasta luego!